Olá pessoal, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Esse amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, à luz das Escrituras. Este é o canal que nós estamos a realizar, levando a você sempre uma nova mensagem de Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua vida, e desejar que ao término desta reflexão você seja poderosamente abençoado por Deus. Hoje nós estaremos abordando a respeito de um tema bem interessante, bíblico, porque o que tratamos aqui é a luz das Escrituras. O que nós vamos falar hoje é sobre oração ou orar sem cessar. Oração é um diálogo ou uma vida prática? Qual a sua resposta? Mas antes vamos orar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e você estará sempre recebendo em seu aparelho uma nova mensagem de Deus ao seu coração. Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos pela bênção de poder estar mais uma vez ao orar em favor deste servo, desta serva, deste seu filho, que estará ouvindo esta palavra. Eu te peço, abençoe ele, sua vida, seu ministério, todos que ouvirem esta breve palavra, seja essa pessoa alcançada pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Quero ler com você um texto bíblico, 1 Tessalonicenses 5:17, do qual está escrito assim: orem continuadamente. Em outras expressões você vai encontrar orem continuamente ou orem sem cessar. Em outras expressões você vai encontrar orem sem parar. Pois bem, oração, diálogo ou uma vida prática do dia a dia. Oração é algo que você se expressa quando vai dobrar o joelho, né? Quando vai se dirigir a Deus através de um pedido, ou uma vida prática. Na verdade, orar sem cessar, à luz do que o apóstolo Paulo nos ensina na palavra de Deus, é transferir para Deus um pensamento, tendo a consciência de que Deus não está distante, de que Deus não está fora de mim, mas falar com Deus é falar com um Deus que está revelado em mim mesmo, em você mesmo, porque Deus não é um objeto de minha consciência, né? Podemos dizer assim. Deus não é um objeto de um pensamento meu. Deus é uma consciência habitada em mim mesmo. Vou repetir. Deus não é um objeto de um pensamento meu para que eu possa me dirigir a Ele e fazer uma oração ou viver uma vida de oração contínua. Deus é uma consciência habitada em mim mesmo e em você. Então, de maneira que não há nenhum pensamento que eu possa ter em relação a Deus que seja fora de Deus. Por quê? Porque Deus está em mim e Deus está em você. Deus não é alguém que está tão distante que eu não possa alcançá-lo, ou que ele não possa me alcançar. De forma alguma. Deus habita em você, Deus habita em mim. Nesse sentido, eu não tenho a consciência de que Deus é um objeto onde eu vou pegar esse objeto para me comunicar. Não, Senhor. Deus é uma consciência revelada em mim e em você, ou seja, Deus habita em mim e em você. E de maneira que não há nenhum pensamento
Não há nada que eu possa pensar que esteja fora de Deus. Por quê? Porque Deus já está em mim. Deus já está em você. Ele habita dentro de nós. Veja, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, há uma expressão muito significativa em relação ao pensamento a Deus. Ou seja, na verdade, Paulo está falando de uma vida contínua, de uma vida de oração sem cessar. O que é que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4 e 8? Ele vai dizer: no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma honra, se há algo respeitável nisso, se há algo de Deus nisso, nesses pensamentos, ponham isso em prática. Veja, Paulo está dizendo, se há algum louvor, se há alguma honra nesses pensamentos, ponha isso em prática. Olha só, e tudo que vocês aprenderam de mim, viram em mim e ouviram a meu respeito, o Deus de paz será com vocês. Então Paulo está entre linhas, né, ensinando que a vida de oração sem cessar não é apenas uma ida e volta costumeira que eu tenho que dar na igreja, lá no templo, para orar, para dizer que eu tenho uma vida constante de oração, ou para dizer que eu oro sem cessar. Não está ligado a todas as vezes que eu tenho que dobrar o joelho para falar com Deus. Não, Senhor. Está ligado a uma vida prática de uma consciência de que Deus está em mim e eu estou em Deus. Então, há uma diferença muito grande nesse sentido. Na verdade, Paulo está tratando no capítulo 4, do versículo 2, que antecede o versículo 8, ele está tratando sobre duas mulheres. E duas mulheres, uma se chama Evódia e a outra Sintique, que estão intrigadas, podemos dizer assim, se aborreceram entre elas, mas eram mulheres que oravam, eram mulheres que estavam em contínua oração. Só que, nesse contexto, a oração que elas faziam a Deus estava muito distante do que Paulo vem ensinar no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Porque Paulo está falando de uma vida de oração prática, mas de uma vida de oração prática vivida, não é? Uma vida de oração sem cessar, melhor dizendo, na prática, no dia a dia. E que tipo de oração do dia a dia é essa, sem cessar, sem parar, que Paulo está falando? Ele está, de fato, falando de que se Deus, de fato, está comigo e com você, então tudo que nós fazemos deve ser em Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, ou tudo que eu deixo de fazer ou falar, deve ser algo que esteja intrinsecamente ligado aos pensamentos de Deus. Nesse sentido, não há espaço para para ter os pensamentos de Deus e ter os pensamentos do mundo. Para pensar a semelhança de Deus e pensar a semelhança do mundo. Então, orar sem cessar é condicionar os pensamentos, os meus gestos de desejos em Deus, sobre qualquer coisa, ou sobre qualquer pessoa. Nesse sentido, eu preciso estar centrado na pessoa de Deus. Por isso que
Por isso que orar sem cessar é ter uma consciência de que eu estou em Deus e de que Deus está em mim. Nesse sentido, não haverá nada que eu possa fazer que não seja fluido da pessoa de Deus. Não haverá nenhum pensamento que eu venha ter que não tenha o pensamento de Deus, como nós estamos falando aqui. Então, é claro que quando estamos falando de orar sem cessar, não está aqui ligado ao modelo como se deve orar, não é? Em pé ou sentado, deitado, não importa como você deve expressar os pensamentos ou viver os pensamentos de Deus, ou se dirigir a Deus com algum desejo do seu coração. Então, eu devo orar sem cessar, e orar sem cessar é viver a vida examinando o ciclo desta vida, examinando o processo de vida, é fazer processar os pensamentos, tendo como significado, tendo como relevância o Evangelho. Qualquer pensamento que eu venha extrair, qualquer pensamento que eu venha manifestar e colocá-lo em prática, que não estiver de acordo com a mensagem do Evangelho, não é uma oração sem cessar. Pode ser qualquer outro tipo de comportamento, menos uma vida de oração prática. Então, orar sem cessar é viver a vida do Evangelho à luz da vida de Jesus. Me espelhando na pessoa do Senhor Jesus. Isso é viver uma vida prática de oração. Ou seja, sem arrudeios, sem barganha, sem tentar fazer troca de algo por uma petição que Deus venha me atender. Então, a vida prática de oração é vivida a partir da vida de Jesus e a partir do Evangelho, que é exatamente a própria existência do Cristo ressurreto. Se eu não procurar viver esse estilo de vida, se eu não procurar viver a vida de Jesus no meu dia a dia, eu não estarei vivendo uma vida de oração sem cessar. Então você inicia uma vida de oração não quando você começa a entrar no templo, quando você vai para o templo orar a Deus, de forma nenhuma. Então, você inicia a sua vida de oração quando você acorda, que eleva a Deus o seu pensamento. Às vezes você nem precisa abrir a boca para falar, porque o que está em pauta não é apenas o que você fala, mas o que você vive. Lembra quando Jesus certa vez falou: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que a gente entende aqui? Que Jesus está falando que o significado de uma vida com Deus, de uma vida de oração sem cessar, não é aquilo que eu falo, não está nas muitas palavras, mas estar na vida prática, ou seja, naquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. Então, nesse sentido, viver uma vida de oração sem cessar é viver uma vida prática do Evangelho todo dia, à luz da vida de Jesus, à luz do que Jesus fez, à luz do que o Evangelho me ensina sobre a vida prática de Jesus. Nesse sentido, tendo como pressuposto
esse princípio que eu acabei de falar para você, então você pode pedir a Deus o que você quiser. O que você quiser, você pode pedir a Deus. Jesus disse: o que você pedir ao Pai vai acontecer. Deus vai atender a sua oração. Mas quando isso acontece? Quando minha mente, ela passa a ser a mente do próprio Evangelho. Porque o que é o Evangelho, senão os pensamentos de Deus? O Evangelho é a revelação da vontade de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, só é possível viver uma vida prática de oração sem cessar, prática, não apenas de palavras, mas na prática, no dia a dia, quando eu absorvo o Evangelho. Porque quando eu absorvo o Evangelho, eu absorvo a mente de Cristo. Então, nesse sentido, quando eu absorvo a mente do Evangelho, que é a mente do Senhor Jesus, você se torna uma oração ambulante. Por onde você passa a oração. Aonde você toca, recebe oração. Aonde você está, é um estado de oração. Ou seja, quando você passa a se dirigir a Deus, uma palavra de oração, ou um diálogo, você não começou a sua oração ali na igreja. Você já iniciou a sua vida de oração no dia a dia, quando você saiu de casa. Isso é viver uma vida de oração sem cessar. É estar com a sua mente voltada em Deus. Mas não é num Deus que está lá em cima e você aqui embaixo. Como alguns chegam a dizer que a oração sobe, tem oração que sobe, tem oração que fica no teto, e outros dizem que tem oração que nem sobe, fica aqui embaixo mesmo. Mas não existe oração que sobe. Não, pastor Sérgio, não. Por quê? Porque eu não tenho essa consciência de um Deus que está lá em cima. Lembra do que nós falamos no começo? Orar sem cessar é ter a consciência de um Deus que está em mim e que está aí com você. Não apenas do meu lado, mas dentro de mim. Quando você tem a consciência de que Deus está dentro de você, Ele vive em você, então você não manda oração para lá para cima. Por quê? Porque quando eu falo com Deus, eu não falo com Deus que está lá em cima. Eu falo com Deus que está aqui do meu lado. Eu posso olhar para Ele cara a cara, ombro a ombro, sem estar me preocupando que a oração suba, fique no teto ou não suba para lugar nenhum. Ou seja, oração é um ato de relacionamento pessoal com Deus. Eu sei que Ele está aqui agora comigo, do meu lado, dentro de mim. Então, eu não tenho que me preocupar com a oração se ela vai subir, se ela vai ficar no teto ou se ela não vai para canto nenhum, porque eu estou falando com alguém que está diante de mim. É essa consciência de oração que eu e você temos que ter, de uma vida prática. A partir do momento que você se levanta, você já vive uma vida de oração, porque seus pensamentos estão voltados para Deus. E se Deus habita em você, e Deus em você, e você em Deus, então tudo que você vier a expressar, tudo que você vier a fazer, vai respirar a oração sem cessar, vai exalar a oração. Isso é viver vida de oração sem cessar na prática. Deus te abençoe e que eu e você possamos viver essa vida de oração na prática, não apenas em palavras, em diálogos feitos, mas viver a vida de oração sem cessar todo momento, a partir de algo que procede de dentro de você, que emana de Deus. Por que emana de Deus?
porque Deus está em você. Não há como dividir Deus, os pensamentos de Deus e os pensamentos dos homens. Lembra quando Jesus repreende Pedro? Ele diz: para trás de mim, Satanás, porque tu só entendes as coisas dos homens, mas não conhece os pensamentos de Deus. Pedro ainda estava cocheando em dois pensamentos. Deus ainda não habitava nele por completo. Ele era alguém que orava, mas não orava sem cessar. Era alguém que pensava os pensamentos de Deus, ao mesmo tempo pensava os pensamentos dos homens. Ele não vivia a experiência de ter um Deus dentro dele e ele dentro de Deus. Ou seja, não havia um relacionamento íntimo de uma vida de oração sem cessar de Pedro com Deus. Ele ainda vivia ao lado de Deus, mas Deus ainda não habitava dentro dele, porque seus pensamentos eram divididos com os pensamentos de Deus e ao mesmo tempo com os pensamentos do mundo. Mas que nessa hora, nesse momento, você possa alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. E sem dúvida nenhuma, você não irá iniciar uma vida de oração sem cessar só apenas quando for à igreja, ao círculo de oração. Não, você vai viver essa vida de oração sem cessar a partir dos pensamentos de Deus, a partir daquilo que emana de Deus. Nesse sentido, será impossível você não viver uma vida de oração sem cessar. Por quê? Porque tudo que você vier a fazer vai brotar a oração. Se você falar, você vai falar orando. Se você fazer algo, seja no contexto espiritual ou no contexto secular, você vai fazer emanando de você um estado de consciência de oração. Quando eu me dirijo a algum irmão, seja ele alguém que eu conheço ou alguém que eu não conheço, seja um crente ou não crente, eu me dirijo a ele, mesmo se não falar nada, mas até no olhar, eu devo olhar orando por ele, abençoando a vida dele, transferindo uma bênção para a vida dele. Por onde quer que eu vá, por onde quer que você ande, você deve fazer isso em oração, pensando os pensamentos de Deus, levando para o ambiente, levando para as pessoas a bênção da oração. E isso não precisa alguém ouvir você orar por ele, não precisa alguém estar vendo, ouvindo sussurrar das suas palavras. Não é preciso. Em seu coração, em sua mente, você já transfere a bênção de Deus para aquela pessoa. Às vezes as pessoas nem sabem que você está em oração, mas já existe ali o mover da oração dentro de você, porque Deus está em você e você está em Deus. Então, lembrando novamente para não se esquecer, orar sem cessar é um estado de consciência de que Deus está em você e de que você está em Deus. E de você emana 24 horas esse estado de oração sem cessar. Será impossível não viver o que o apóstolo Paulo falou, não é? Será impossível não pensar naquilo que é verdadeiro. Será impossível não pensar naquilo que é nobre. Será impossível não pensar naquilo que é justo, naquilo que é puro. Por quê? Porque dos pensamentos de Deus só emana essas coisas que expressam louvor. Só emana esses pensamentos que glorificam o nome do Senhor e que abençoa as pessoas. Grande abraço de Deus e que o Senhor possa acrescentar mais e mais dele na sua mente, na minha mente, e vivamos uma vida de oração sem cessar na prática, não apenas no diálogo, nas palavras faladas, como Jesus mesmo disse.
nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai na prática. Deus te abençoe, em nome de Jesus.